irmãos, a paz do Senhor, aos amados irmãos, amém. Bom, irmãos, hoje nós vamos falar a respeito do tema sobre questão, do inferno, né? Aqui no meu canal tem uns vídeos aí que eu já postei mostrando para vocês aonde fica o inferno e provando para vocês que Jesus, ele foi pregar lá no inferno. E eu vou trazer mais provas, mais ainda, tá certo? Então, irmãos, vão me acompanhar agora sobre o Eli Soares, né? Eli Soares, né? O que vende a palavra de Deus. Esses homens, né, teólogos, esses estudado em faculdades, então eles comerciam a palavra de Deus, vendendo a palavra de Deus, tá certo? A palavra de Deus não é para ser vendida, mas eles vendem a palavra de Deus. Para ensinar, eles cobram para ensinar, vendendo livros, fazendo livros e falando aquilo que a Bíblia não fala. Então eu quero dizer para os irmãos que vamos acompanhar o vídeo. E esse Eli Soares, ele não acredita, né, no inferno hoje. Ele não acredita no inferno hoje. Então eu quero que você me acompanhe aqui. Que eu vou pegar aqui para vocês verem aqui. Vamos aqui direto lá para o YouTube. Não, é aqui para o vídeo, né? Estou acabando errado aqui. Peraí aqui. Vamos aqui para o vídeo. Que vocês prestem bastante bem atenção nesses homens que vendem a palavra de Deus, tá? Deixa eu abrir aqui. O adventista vai gostar do que eu vou dizer, viu? Porque eles não acreditam que Jesus desceu ao inferno literalmente. O adventista vai gostar do que eu vou dizer, viu? Porque eles não acreditam que Jesus desceu ao inferno literalmente. E eu também não, mas Jesus morreu. Tá? Então, esse aqui é o Eli Soares, né? Então, ele não acredita que Jesus desceu ao inferno. E ele até debocha, né, da Bíblia Sagrada, da verdade. Então, irmãos, Eli Soares, o comerciante que vende a palavra de Deus, né, com mentiras, porque o que ele prega, algumas coisas, é heresia, irmão, que chega a dói. É muita heresia que ele tem nos seus livros que chega a dói. Eu quero dizer aos irmãos que o Eli Soares, ele falou que uma pessoa que se afasta de Deus e vai para o mundo, ele diz que essa pessoa já pecou contra o Espírito Santo. Não tem mais salvação. Esse é Eli Soares. Veja que absurdo esses homens comerciantes que vendem a palavra faz com a Bíblia Sagrada. Isso é muito terrível, tá? Então vamos acompanhar aqui, olha só. Então vocês vão ver o que eles vão fazer para matar a verdade bíblica. Então o Eli Soares, ele vai usar o mesmo, né, que a igreja aceita, a igreja adventista fazem para dizer que não existe inferno hoje, né? Vamos lá. Foi para algum lugar, mas aí fala que ele foi pregar aos espíritos em prisão, ou que ele desceu às regiões inferiores. Jesus foi pregar, Jesus pregou no inferno. O que Jesus foi fazer? Para onde ele foi? Pegou. Tem aquela questão que Jesus foi ao inferno pegar a chave que estava na mão do diabo. E aí? Existem várias versões aí, né? A primeira é essa, que Jesus desceu lá. E o que ele foi fazer? Ele foi tomar a chave do diabo. Falou, a chave que tá na minha mão e tal. Aí tinha uma baita de uma chave lá, porque o inferno, a porta é grande, né? Então várias portas, aliás. Né? E essa chave aí, ela é conectada para abrir todas as portas. Micha. As portas do inferno. Então ele falou, ele tomou esse chavão e já era. Aí baseado no quê? Em Apocalipse capítulo 1, versículos 18 a 20. Eu tenho a chave da morte e do inferno. Quando ele diz eu tenho a chave da morte e do inferno, é uma metáfora, é uma linguagem figurada. Geralmente quando um prefeito assume a cidade, o que é dado para ele? A chave da cidade. Mas a cidade tem uma chave? Não, é o poder da cidade, a autoridade sobre a cidade. O governo da cidade tá aqui, olha.
olha, a chave da cidade está nas tuas mãos. Da mesma sorte, Jesus está dizendo, olha, eu tenho autoridade sobre a morte e sobre o inferno, sobre a sepultura. Traduzindo, eu triunfei, eu ressuscitei, eu venci a morte pela ressurreição. E é o primeiro que venceu a morte para nunca mais morrer. Então, quando se diz que Jesus desceu ao inferno, alguns dizem que essa chave, mas isso é um mito. Nessa parte aí tudo bem, nessa parte aqui eu concordo com ele nessa parte aí, né? Gente. Outros dizem, Jesus desceu até o inferno e foi lá para proclamar, para fazer uma proclamação, e o verbo é querisso. Só que querisso e evangelion são dois termos ambivalentes, intercambiáveis para dizer a mesma coisa. Quem proclama a mensagem de Deus, evangeliza, e quem evangeliza, está evangelizando. Então, tanto serve para uma coisa como para outra. Agora, ele desceu ao inferno? Aí existem os grupos que acreditam que Jesus desceu ao inferno. Aqui o Adventista vai gostar do que eu vou dizer, viu? Eles vão gostar, porque eles não acreditam que Jesus desceu ao inferno literalmente. E eu também não. Vamos lá. E ainda debocha da verdade da Bíblia, né? Que Jesus desceu realmente ao inferno. E eles debocham, né? É muito triste isso aí, amado irmão, né? Mas a verdade é que sempre vence. Nós mostrar a verdade bíblica para esses comerciantes que vendem a palavra de Deus. Vamos lá. Então, o que ocorre? Jesus, na verdade, ele não desceu ao inferno, porque alguns dizem ele foi lá no seio de Abraão, porque a crença é a seguinte, que havia dois locais lá no inferno, um chamado seio de Abraão e outro chamado lugar de tormento, e os dois ficavam no Hades. Só que isso não está escrito na Bíblia, né? O Hades. Nessa parte aqui eu também concordo com ele. Nessa parte eu concordo com ele que não existe um seio de Abraão aqui na terra, debaixo da terra, e do lado o inferno, o lugar de... Não existe isso aí, tá? O seio de Abraão embaixo da terra, dois lugares separados. Eu concordo com ele nessa parte aí, ok? Que tinha um lugar de bem-aventurança e outro lugar que era um lugar de tormento. Aí Jesus foi lá para proclamar que ele venceu e pregar. Um diz que foi pregar para os anjos caídos, outro que foi lá para dar testemunho. Eu sou aquele realmente que foi pregado. E aí Jesus levou o paraíso para o céu. Só que aí nós temos um problema, né? Que se ele foi lá fisicamente durante a sua morte, é muito complicado, né? E levou o paraíso para o céu, a gente não tem cativeiro. Vamos pensar, levar cativo o cativeiro. O que é um cativeiro? Uma prisão. É uma prisão. Quer dizer que então aqueles que morreram e foram para o estado de bem-aventurança foram para a prisão? E depois foram levados, né? Você tá entendendo? Fica uma coisa meio... Ok, amado, então nós vamos entrar depois nesse assunto aqui, né? Sobre questão. Jesus levou cativo e cativeiro. Depois nós vamos entrar nessa parte aí. Mas a Bíblia não está dizendo que Jesus levou, né? Assim, não mostra que Jesus levou do inferno para o céu, para o paraíso. Cuidado com essa doutrina que existe por aí, tá certo? Que Jesus foi pregar lá no inferno e levou pessoas para o paraíso. Tem que ter cuidado com essas doutrinas de demônio, tá certo? Tenha cuidado com essa doutrina de demônio em achar que Jesus foi para o inferno pregar e levou pessoas para o paraíso do inferno. Cuidado com essa doutrina de demônio, tá certo? Depois nós vamos entrar nesse assunto aí para vocês entenderem quem foram aqueles que Jesus levou do cativo e cativeiro, tá bom? Depois, porque o assunto para provar sobre o inferno é muito amplo, então eu tenho que pegar os capítulos e versículos, caçar lá na minha agenda, né? Os pontos para poder trazer para vocês o estudo completo, tá bom? Vamos lá. Desconexa. Então, como é que nós explicamos? Nós devemos interpretar isso à luz de 1 de Pedro, capítulo 1, versículos 10 e 11. Da qual salvação inquiriram e trataram diligentemente os profetas que profetizaram da graça que vos foi dada, indagando que tempo ou que ocasião de tempo o Espírito de Cristo que estava neles indicava, anteriormente testificando os sofrimentos que a Cristo haviam de vir e a glória que se lhes havia de seguir. O Espírito de Cristo que estava neles. Então, como é que Cristo pregou? Se nós analisarmos, capítulo 3, versículo 18 a 20, vai explicar para que povo foi pregado. Vamos ver?
porque ele é bem 3,18. delimitado. 1 Pedro 3,18. 3,18. Porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado na verdade, na carne, mas vivificado pelo Espírito. No qual também foi e pregou, a palavra pregou aqui é a... Essa palavra pregou é queriço. Queriço. É. Foi lá e pregou aos espíritos em prisão, Quem são esses espíritos? os quais em outro tempo foram rebeldes, quando a longa... Olha só, amado, que tremendo. Olha só, que texto tremendo. Então, naquela passagem que você viu aí em cima, ali diz que Jesus foi pregar aos espíritos. Foi pregar aos espíritos que estavam em prisão. Então, esse contador de história, Eli Soares, vai começar a fazer um labarismo. Vamos acompanhar. A intimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas, isto é, 8 almas, olha que é alma de novo, né? Se salvaram pela água. Então, para que espíritos ele foi pregar? Os que foram rebeldes da época de Noé. Ora, se ele foi até o Hades, o lugar de tormento, que aí ele não... Ali também tem outro assunto muito sério que nós vamos entrar depois nesse assunto aí. É muito incrível, irmão. É muito incrível vocês lerem a Bíblia completa para entender tudo sobre questão da verdade do Senhor. Então ali você vê que a Bíblia diz que Jesus foi pregar aos espíritos, na qual no outro tempo. Então a Bíblia já está apontando, dizendo que Jesus foi pregar para aqueles da qual do outro tempo, da qual Noé estava pregando. Irmão, é muito incrível o que eu vou trazer desse assunto aí, para poder derrubar esse ensino de Satanás que estão falando, que não existe inferno hoje, que Jesus não foi pregar no inferno, então eles querem matar a verdade do Senhor. Então, vamos acompanhar primeiro, tá? Foi pregar para salvos. Já desmonta. Aqueles que acham que foi lá pregar para salvos, tá equivocado. Porque fala que são os rebeldes. São rebeldes. Versículo E 20. quem são esses rebeldes? Da época de quem? Da época de Noé. Por que ir lá no Hades para pregar somente para os da época de Noé? Lá não tinham os habitantes de Sodoma e Gomorra, da época e de... todos aqueles, Caim e tudo mais. Então, olha só, então ele começa a inventar. E Jesus só foi pregar lá. Por que Jesus só foi lá pregar só para os de Noé? E não pregar para os de Sodoma e Gomorra e assim vai. Então eles começam a aplicar algo para poder ainda desdobrar as pessoas. Que nós vamos entrar nesse assunto também depois, tá certo? Se a gente... Bom, irmão, vamos deixar para esse assunto eu trazer completo com o versículo bíblico, tá bom? Vamos lá. Por que não pregou para os outros só especificamente para isso? Então perceba que esta pregação ocorreu por alguém que era um profeta, como nós lemos no capítulo 1. E para começar, meu irmão, Jesus só pregou para os de Noé? Claro que não, né? Porque se a Bíblia fosse contar tudo, não caberia livros na terra, não caberia livros nesse mundo. Então Jesus não só pregou para os de Noé, tá certo? Não foi só para os de Noé. Então a Bíblia não fala, né? Então nós temos que entender que se a Bíblia fosse falar tudo, não caberia livro neste mundo, né? Então eles começam a inventar, a criar suas razões acima da verdade, tá? Vamos lá. Versículo 10 e 11, que profetizou nessa época. Quem foi esse profeta? Perceba que o verbo ali, pregar, é queriço. E o que eu vou apresentar agora, que é 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 5, vai mostrar que há um pregador. E esse termo é formado pelo mesmo verbo queriço. Ó, E não perdoou ao mundo antigo, mas guardou a Noé, o quê? pregoeiro da justiça, com mais 7 pessoas ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. Então aquelas pessoas que ouviram através de Noé, o pregoeiro da justiça, porque o Espírito estava nele, conforme o testemunho de 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 10 e 11. Então vamos lá, só para deixar didático aqui, segundo a sua opinião, quem pregou a esses espíritos foi o próprio Noé, O próprio Noé. que era o pregoeiro da justiça, e Jesus pregou ali porque, na verdade, pregou através do Espírito dele que estava sobre Noé. Que estava em Noé. Entendi. Porque o Espírito Santo, ele tem algumas nomenclaturas. Bora ver? Está lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículos 6 a 8.
Ele recebe duas nomenclaturas. Passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. Continue. E quando chegaram a Mísia, intentavam ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não lhe permitiu. Quem é o Espírito de Jesus? O Espírito de Deus. É o Espírito Santo. Então ele tem várias nomenclaturas. E esse mesmo Espírito que agia nos profetas, nos juízes, agiu em Gênesis e agiu durante todo o período veterotestamentário e neotestamentário, é o mesmo que agiu em Noé, o pregoeiro da justiça. Ele não falava de si mesmo, ele falava a palavra de Deus, porque ele foi comissionado como pregoeiro da justiça. Pronto, amado irmão, como vocês acabaram de ver, então é assim que eles fazem para derrubar a verdade bíblica, que realmente Jesus foi pregar lá no inferno. Irmão, naquele texto, um texto que eu vou mostrar para vocês, há algo lá muito incrível que derruba, né, essa distorção desse Eli Soares, desse contador de história, teólogo Eli Soares. Derruba o que ele está falando, tá certo? Desmente o que ele está falando, né? Então ele está dizendo que aquele texto está falando que Jesus foi pregar, que Jesus tinha pregado, que o Espírito de Jesus tinha pregado através de Noé, lá no tempo de Noé, que Jesus tinha pregado no tempo lá de Noé, que não sei o que, irmão. Nesse texto, o que Eli Soares está falando, não tem nada a ver, amado irmão, com a verdade que está lá, que eu vou mostrar para você. Não tem nada a ver. E vai ser incrível o que você vai ver eu mostrar no texto bíblico, tá certo? Vai ser incrível. Que não tem nada a ver dessa historinha que ele está contando aí, né, inventando. Então, primeiro eu quero dizer aos irmãos que a verdade ela foi tanto dita sobre a questão do inferno. Existe o inferno e o lago de fogo já existe. O lago de fogo já existe. Então, as pessoas mostraram a verdade. A verdade seria tão dita que eles iam procurar o que acrescentar para derrubar a verdade, que o inferno existe hoje e Jesus foi pregar lá, né, para os que estavam em prisão, para os espíritos que estavam em prisão, com o seu corpus. Olha só, amados irmãos, veja bem, que depois eu vou trazer todo o mistério, né? Eu ainda não trouxe todo o mistério das provas bíblicas, né? Então, olha só. Quando a verdade foi dita lá do Apocalipse, que o inferno será jogado no lago de fogo. Então são duas coisas separadas. Existe o inferno realmente e existe o lago de fogo. Então quando a Bíblia diz no Apocalipse que o inferno será jogado no lago de fogo, vocês têm que entender, vocês têm que ser umas pessoas espiritualmente de Deus, com a mente de Deus, que realmente existe o inferno. Duas coisas separadas. O inferno será jogado no lago de fogo. Pronto, final. Ok? Não precisa você procurar mais nada, amado irmão. Não precisa você procurar mais nada. A sua verdade e resposta de Deus já está no Apocalipse, que o inferno existe hoje e ponto final. Então, por essas verdades ser ditas por muitos verdadeiros cristãos do Senhor, homens de Deus, então eles ficaram espantados por muitas pessoas revelar realmente o que está no Apocalipse, que o inferno será jogado no lago de fogo. Então, os estudiosos em teologia que fazem suas faculdades, seja lá o que for, os reformados aí nos estudos. Então eles passaram vergonha. E para eles não passar vergonha, então eles vão procurar o que caçar para poder matar o que está lá no Apocalipse.
Então esses homens não acreditam que o inferno existe hoje. Tanto a seita adventista como o Eli Soares. Então, para eles derrubar a verdade, dizer que não existe inferno hoje, que Jesus não foi pregar no inferno, então são essas historinhas que eles começam a fazer, como você viu nesse vídeo aqui. Ele pega capítulo ali, pega ali e daí sai fazendo uma mistura de algo que não tem nada a ver com todo o contexto que está lá, provando realmente que Jesus foi para o inferno pregar para os espíritos daqueles tempos de Noé, aqueles desobedientes do tempo de Noé. Jesus foi pregar para eles lá no coração da terra. Então será muito incrível o que você vai ver, a verdade que eu vou revelar, que não tem nada a ver. Aquele texto verdadeiro que Jesus foi realmente pregar no inferno para os espíritos antigos de Noé, não tem nada a ver com o que ele diz aqui. É incrível a chave que eu vou mostrar para você. Muito incrível, tá bom, meu irmão? Então a verdade tem que ser sempre dita e a verdade é que sempre vence. Então esses estudiosos, teólogos, para eles desfazer que o inferno existe hoje, então eles vão criar coisas. Eles vão pegar capítulo ali, versículo ali, vai fazer aquela mistura, aquela sopa misturada com mingau, para poder derrubar a verdade da Bíblia, tá bom? Então esses homens são homens do comércio, são homens do comércio que vendem a palavra de Deus. Ele faz seus estudos de teologia, se formam e depois querem fazer livros para vender. Para eles ensinar a toda a verdade, eles têm que cobrar para ensinar as pessoas. E isso não existe, né, da parte dos verdadeiros cristãos e do verdadeiro pastor, do verdadeiro mestre sábio. Não existe isso de eles cobrar para ensinar a toda a verdade que está na Bíblia. Não existe isso, tá bom? Então vocês têm que entender que são homens do comércio. Você tem que pagar para aprender com eles. Você tem que pagar. Então, são homens do comércio. Ok? Deu para entender? Jesus não vendeu a palavra. Os apóstolos discípulos não venderam a palavra de Deus. Não cobraram nada. Eles revelaram a toda a verdade do que estava Jesus passando para eles. Eles revelaram os mistérios de Deus, a toda a verdade para o povo, sem cobrar nada, tá? Então esses homens que cobram é porque são homens do comércio e eles pregam heresia. Eles acrescentam, eles contradizem o próprio texto bíblico, tá bom? Irmão, que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus, e não perca, porque o tema nesse canal agora, o tema vai ser sobre o inferno. E vamos envergonhar essa doutrina, heresia desses homens aí, tanto teólogos como os canais de YouTube, né, do judaísmo, que é o Otton Bogen, canal é desse modelo, o Reiner, o Fábio, do canal Fábio, Caminhando em Verdade. Vamos envergonhar eles na manifestação da verdade. A verdade é que envergonha eles, tá certo? Então devemos, né, combater, ir para a guerra e fazer a guerra com bom ícito, né? Fazer a guerra com prudência e não denegrindo a imagem de ninguém, não xingando, né? Não xingando ninguém, não defamando ninguém, não caluniando e nem debochando de ninguém. Vamos fazer a guerra com bom ícito, com prudência. Fazer a guerra com ícito é fazer a guerra com prudência. E não como esses canais aí que levantam calúnia, defamações, né? Falsos testemunhos contra a nossa pessoa. Esses canais gostam de fazer isso, polêmica, causar uma polêmica, levantar falso testemunho, assim como a Rosa de Saron, esses canais que degrinem a minha imagem, né?
que defamam a minha imagem, mas eu sou tranquilo. Eu tenho paz e tenho espírito de domínio, né? Domínio próprio. Eu não me deixo me levar por as ignorâncias desses canais aí, tá bom? Que Deus abençoe a todos, que Deus tenha misericórdia desses canais, tá bom? Tá na hora da verdade ser manifesta através da gente. A gente temos que manifestar a verdade. A Bíblia diz que aquele que sabe da verdade e não fala, é só a misericórdia de Deus nessa pessoa que vendo a verdade e não fala, né? Vendo, né, também, vendo a mentira e não fala, é só a misericórdia de Deus nessa pessoa que está vendo a mentira, a heresia e não fala nada. É só Deus, a misericórdia de Deus para essas casas rebeldes que não falam, não repreendem, não exortam. Tá bom, amado? Porque o intuito deles é escrito, querer escrito, né? Passar a mão na cabecinha, né? Agora, repreender, exortar a esses hereges, alguns deles não estão fazendo isso, porque estão atrás de escrito, tá bom? Então, vamos ser sábios até o fim, porque a Bíblia diz que os sábios é que serão salvos. E sábio é aquele que está atento, não está indo por todo o vento de doutrina que está nessa plataforma, que está dentro das igrejas, vários tipos de doutrinas de demônio. Eles estão querendo reescrever a Bíblia Sagrada, mas eles nunca vão conseguir, porque a verdade sempre será revelada. Os que for sábio entenderá, mas quem não for vai partir para os canais das heresias e vão perder a sua salvação por acreditar em ensinos, né, de demônio. Os ensinos do demônio estão vindo de uma forma de um jeito que está enganando até o próprio escolhido. A doutrina de Satanás está vindo de uma forma tão de amor, de um jeito que está enganando até o próprio escolhido. E ninguém será salvo daqueles que acreditaram em outros evangelhos. A Bíblia é bem clara nesse ponto aqui, que eu vou mostrar para você, tá certo, amado irmão? Então procure estudar somente a Bíblia e o Espírito Santo vai ensinar para você, tá bom? E nós continuaremos a aprender um com o outro, segundo as Escrituras, a Bíblia. Não é segundo história do original, é do grego, não. Nós vamos estudar a nossa Bíblia na nossa própria língua, tá bom? Não que eu estou desprezando as outras línguas, não, tá, irmão? Então, eu estou falando nessa parte aqui. O ensino judaico hebraico está matando a verdade de Deus. Esse negócio de estudo do hebraico, é do grego, é não sei o quê, no original, é no não sei o quê. Está matando a verdade, está desfazendo o próprio Deus. Então, se desperte para isso, tá bom? Que vocês vençam até o fim. Continue na verdade da Bíblia até o fim, em nome de Jesus, para você conseguir a sua coroa. A salvação será daqueles que for até o fim, sendo obediente à palavra de Deus. Tá bom? Seja fiel até na hora da sua morte. Enquanto aqueles que ainda estão vivos, continue até o fim, praticando santidade e obedecendo a palavra de Deus em prática, pregando a verdade, e Deus vai honrar você. Deus vai mostrar para essas pessoas quem realmente são o povo santo de Deus. No momento certo, Deus vai mostrar, como já está mostrando em algumas coisas aí, Deus já está mostrando realmente quem é realmente o povo de Deus. Tá certo? Que Deus abençoe a todos e até mais.